Aqui então para mais um tarô da semana. Morro de saudades durante a semana. Nossa, como é bom, né? Ter os feedbacks que eu venho tendo de vocês aqui no Instagram, no meu WhatsApp, pessoalmente. Graças a Deus, o tarô da semana tem levado muita esperança, né? Para as pessoas que têm vindo aqui, que depois têm assistido o resumão, as lives que eu consigo gravar, né? E que bom estar aqui. Como é que vocês foram do tarô da semana passada? Terminando aí mais uma lua nova, amanhã lua crescente em Libra, né? Excelente aí para equilibrar nossas emoções, nossos relacionamentos. Então, para quem está chegando agora, nós estamos com o tarô da semana. Meu nome é Terezinha Edna Oliveira Couto Ibini, eu sou psicóloga de formação, terapeuta integrativa, holística, né? Trabalho com várias ferramentas e com as cartas associativas e com o tarô. E toda segunda-feira, às 14h01, nós estamos aqui para tirar um conselho, uma orientação, para que a nossa semana seja mais leve, né? O tarô na minha mão, ele não é uma ferramenta rasa, como eu sempre falo, de dizer é sim e não, né? Como eu falo, se quer saber sim e não, escreve num papel, né? E pergunta sim, ele vai me procurar, ele gosta de mim ou ela gosta de mim. Então, o tarô na minha mão, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, onde a gente busca os arquétipos, né? São 78 arquétipos que o tarô nos mostra, por exemplo, né? Peguei aqui o As de Copas. Então, acho que é muito raso para a gente olhar para uma carta assim e perguntar assim, como é que ele gosta de mim? Sim, tem a bênção, né? Muito abençoada, transborda amor, mas é uma coisa muito rasa. Então, eu fui estudar mais profundamente o tarô. Hoje eu trabalho com outras ferramentas também, com a constelação, com as mesas radiônicas. E o tarô foi uma forma que eu encontrei, né? De agradecer a espiritualidade, o campo e de trazer aqui para o gratuito esse conselho. Então, toda segunda-feira, às 14h01, nós estamos aqui formando essa egrégora, esse campo maravilhoso, né? De luz, onde não há julgamento, onde há respeito, principalmente as mulheres, né? Não que eu seja contra os homens de jeito nenhum, eles até me ajudam muito, mas o meu público maior é mulher. Então, às vezes eu falo elas, todas, e os homens, por favor, não se sintam largados à margem, né? Marginalizados. Que bom, alguém tá aqui, que entrou da semana passada, várias pessoas novas que eu tô vendo. Alguém já tem algum contato com o tarô, conhece o tarô como autoconhecimento? Vão falando aí pra mim de onde vocês são, se vocês já conhecem meu trabalho, como é que vocês chegaram aqui, de onde vocês são, tá muito frio aí, como é que tá? Vocês conhecem o tarô, já tiveram contato? Ninguém quer falar? Bom, o tarô, para quem não conhece, é uma ferramenta, né, milenar. E a semana passada me perguntaram sobre as bruxas. Vocês sabiam que o tarô ele foi proibido, se não me engano, acho que em 96, no Brasil? Sim, era proibido usar o tarô, né? Tanto que as cartomantes e as tarólogas, que eram excelentes mulheres sábias, tinham que ficar lá no escondidinho. E hoje eu ainda vejo muito isso, né? Grandes tarólogas se escondendo e não querendo aparecer porque é coisa do mal. Por quê? Porque o tarô, assim como a constelação, as artes místicas, elas nos colocam muito em contato com o nosso inconsciente, a nossa mente sábia, aquela que a gente quer ser feliz. Na terapia,
a gente não vai falando por associação e a gente vai entendendo melhor as nossas atitudes, o que nos está nos prendendo. Então o tarô era um livro, né, de 78 páginas e que na correria lá das bruxas, das mulheres, ele se desprendeu. Então ficaram 78 cartas. Por que que essas bruxas eram perseguidas? Elas iam para as fogueiras? Porque eram as mulheres sábias. Ainda hoje existe, né? Muitas fogueiras por aí que colocam nós, que somos das artes místicas, isso é bobagem, isso é charlatanismo, né? Os conselhos, principalmente de psicologia, não aceita. Então, mas o tarô, ele era e é, né, considerado uma grande ferramenta de autoconhecimento, de libertação. Eu, por exemplo, né, minha vida é uma antes e depois, né, do tarô. E a gente começa a entender aonde que está os nossos padrões, o que a gente pode fazer melhor, né? E alguém tem alguma dúvida? Alguém queria perguntar alguma coisa? Ou a gente pode começar? Para quem está vindo a primeira vez, é assim, eu tiro 3 cartas, né? A número 1, número 2, número 3. E é um conselho para a gente levar para a nossa semana. Como que pode ser melhor? Pode escolher as 3? Pode. Pode escolher o que eu ainda não vi, o que eu já vi, um conselho? Pode. Quem já tem mais familiaridade com o tarô, né? E eu falo para anotar, para pegar um caderninho e anotar como que isso vai reverberando aí durante a sua semana, tá certo? E não sei se vai ficar gravado, por isso que eu falo para virem ao vivo, porque tem 2 lives que eu aperto ali e depois, puf, a live não fica gravada. Mas eu entendo como um recado, como um sinal, né? Eu acredito em sinal, então vai ver, aquelas talvez não fossem para ficar gravadas, os sinais estão aí, né? Tu vens, como diz o Alceu Valença lá na música Anunciação. Só não vê quem não quer, né? E nós estamos aqui, então nós queremos ver o que está aí no nosso inconsciente, no nosso campo, para que a gente viva melhor, para que a gente viva mais leve. E no tarô, ele não tem nada de mal, não é, olha, se sair morte, se sair diabo, não é a morte física, né? É a morte de transformações. Muita gente tem medo, nossa, eu não vou lá porque vai falar que eu vou morrer, que não sei o quê. Não, né? Aqui, nesse clã, o que é o clã? É essa egrégora, essa roda de mulheres, porque só quem vive, né, uma roda de mulheres, como eu já vivo em várias, nas minhas aulas, nos meus círculos, e é muito bom quando a gente pode conversar, quando a gente encontra as pessoas que falam a mesma língua. Porque o que acontece? A gente que gosta das artes místicas, das terapias holísticas, do tarô, da constelação, a gente tem uma vivência diferente, né? E às vezes a gente fala algumas coisas para as pessoas e as pessoas falam assim, nossa, é doida, tá ficando doida. E às vezes a gente até mesmo se sente assim. Então, eu acho que quanto mais mulheres puderem estar aqui, mandem para suas colegas que gostam, para que essas mulheres se fortaleçam. Porque o que o patriarcado faz com a gente? O patriarcado não quer mulheres juntas, né? Então, a minha geração, a geração de muitas de vocês que estão aí, boa tarde, Neuci, boa tarde, um prazer ter você aqui. Nós fomos muito criadas por comparação. Ah, porque a Neuci é mais bonita, porque a Neuci é assim, porque a Neuci fez aquilo. Vou pegar a Neuci aqui de modelo, né? Enfim, é esse sistema que está aí. E algumas pessoas, durante algum tempo, aí já vem despertando para mudanças, para sair dessas amarras, né? Muitas pessoas estão sendo convidadas e a gente vai
falando dos nossos sims, a gente vai despertando, né, a consciência, ampliando a consciência cada dia mais. E muitas vezes muitas pessoas vão achar, nossa, mas vocês estão enjoadas, vocês estão se achando, vocês estão arrogantes, mas não é. Hoje saiu uma carta aqui para mim, né? Eu perguntei ao Semente Estelar para hoje o que eu precisava. Então saiu peso do mundo, limites, deixe ir, não é seu para carregar. Então o que acontece? Quando a gente começa, nem sei, né, por que eu tô falando isso aqui, mas às vezes alguém aí também, ou alguém que vai ouvir, esteja, não sei, carregando pesos que não são nossos. E isso traz o quê? Doenças, sintomas, depressão, tristeza. Então, hoje, vamos deixar esses pesos, né? E o tarô tem me ajudado nisso, né? Porque a constelação foi um divisor de águas na minha vida, foi. Trabalho ainda com a constelação, mas o tarô, eu tenho ali todo dia um conselho, né? Toda hora, às vezes uma decisão que eu vou tomar, pequena que seja. Quando eu vim aqui para o consultório, aqui para a casinha, eu tirei e veio uma carta, porque eu achei que eu estava ficando louca, né? De abrir um consultório, a casinha, que eu falo aqui no Centro de Formiga, de terapias integrativas, artes místicas que eu falo, né? E aí veio a Roda da Fortuna, que é o arcano do ano de 2026, o meu arcano pessoal, o arcano 10, né? E o que significa a Roda da Fortuna? Que giros, né? A roda gira e desroda, como dizia minha avó, né? Então, é um ano que vai ter muitas idas e vindas. Como vocês viram ontem, no jogo da Argentina e Espanha, o Lionel Messi dando banho no outro jogador lá, né? E o jogador, esqueci o nome dele, da Espanha. E ontem estavam enfrentando ali, né, frente a frente. Então, é isso. A Roda da Fortuna, esse ano, a gente vai ver muitos caldos, igual aqueles caldos que a gente toma na praia, né? E a Roda Fortuna significa sorte, né? Boa tarde, Sônia, boa tarde, todos que estão entrando. Então, esse ano é um ano para a gente se preparar, né? A roda roda e desroda. Então, os que estavam embaixo estão em cima, isso é a vida, né? Quem diria, né? Na internet aí, vocês estão vendo falar que nem o maior criador, maior projetista, sei lá, de IA, poderia imaginar o Lionel Messi dando banho naquele bebê e ontem ele se enfrentando ali na final de uma Copa do Mundo e o bebê sair campeão, né? Então, é maravilhoso o tarô. E podem perguntar se tiver alguma questão, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu tenho humildade de falar, olha, essa eu não sei, eu vou perguntar. Então é assim, eu vou tirar 3 cartas, vou começar a embaralhar aqui o tarozito, né? E vocês escolhem a carta 1, 2 ou 3. Geralmente o campo tem trazido e traz muita coerência entre as cartas. Falam assim, não, tarô em grupo, principalmente online, não funciona. Funciona. Por quê? Porque nada é por acaso, né? Nós estamos juntas aqui, juntos, formando uma egrégora muito bonita e com certeza o campo trouxe pessoas com pensamentos, com emoções semelhantes, né? Então, eu sempre pergunto pro campo, quem tá chegando para mim? E o tarô hoje falou 3 cartas muito bacanas, né? Rainhas de Ouro, a Lua e o Rei de Paus. Então, eu entendi que são mulheres e homens que estão aí, talvez prosperando nos seus negócios, mas estão às vezes meio confuso, na ilusão, mas que tem tudo o poder aí na mão de criar, de estar no centro das suas criações. O Rei de Paus sempre muito confiante, o Paus é a criação, né? A Lua às vezes fala para nós de emoções meio
confusas, né? Mas não assim, em termo ruim, né? De que realmente existe alguma coisa ali que a gente possa usar. Então, vamos trazer então para essas rainhas de ouros e que tá esses reis de paus. Então, aqui tá o tarô, ó. Eu sempre faço assim, para quem ainda não viu. Então, nós vamos respirar fundo, começar, vamos ver o que o campo traz pra gente. Uma respiração quadrada, respira em 4, segura e solta em 4. Então, concentre aí na sua intenção, coloque a sua intenção, respire fundo. Vamos trazer, né, o que a gente está precisando para essa semana de lua crescente em Libra, de equilíbrio aí nas relações, o equilíbrio com a gente mesma. Libra é a balança, né? O que a gente precisa colocar nessa balança, que precisa deixar aí. E ao final eu sempre trago um oráculo, né? Depois vocês vão escolher se vocês querem o espírito dos animais, ou a semente estelar, ou o oráculo do pão, tá bom? Então eu vou tirar, ó, tá aqui. Vou tirar a primeira carta, a segunda e a terceira. Ficar no cantinho, me chamou pra cá. Então, qual carta vocês escolhem? Aqui tá dando para vocês verem. A1, A2 ou A3? Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Então vamos lá, vamos ver. Primeira carta, número 1. Olha, uma carta muito linda, que é os amantes, a carta número 6 do tarô. O que o 6 nos fala? Nos fala de trocas, de leveza, né? A casinha aqui, meu consultório, minha clínica, é 42, é o 6, né? Quando me perguntam por que você pôs 14 e 1, porque foi a hora que eu sentei aqui, e o 4 e um 5 e um 6. Eu gosto muito do número 6, do equilíbrio. Vocês escolheram 3, 4, mas podem pegar a carta 1 como conselho também, se fizer sentido depois. São 3 cartas, Neuci? É 1, 2 e 3. Tá? Ó, 3 cartas. Então, a carta 1, ela fala que essa semana, quem escolheu pode estar diante de grandes escolhas. O 6, os amantes, é um arcano maior. O que é isso, Terezinha? O arcano maior é um arcano de alma. Porque o tarô, tá, 3, Neuci, tá bom. O tarô é dividido em 3 arcanos. Os arcanos maiores, que falam da nossa alma, daquilo que a gente tem de propósito de vida, né? Quando a gente pensa em propósito, é uma das perguntas que mais chegam aqui para mim na minha clínica, no meu consultório. Nossa, eu não sei o meu propósito, né? E se eu falar para vocês, o propósito, ele é igual para todo mundo, né? Mas ele é individual. Cada um tem o seu. Porque se eu perguntar para a Sônia, como que a Sônia é? É uma pessoa extrovertida, conversa, é muito criativa. A Neuci é uma pessoa maravilhosa, faz shiatsu, trabalha com as artes místicas, não é, Neuci? Então, é aquilo que... Porque às vezes a gente fala assim, eu sou Terezinha, eu sou psicóloga, meu CRP é esse, meu CPF é aquele, mas esse não é quem a gente é, né? O nosso propósito, o ouro, tá ali no que a gente é. Aquilo que, por exemplo, quando a gente se for desse mundo, as pessoas falarem, olha, a Terezinha é assim, a Terezinha era assim, a Neuci era assim, né? Então, quando esse ouro aí, quando você descobre as características que as pessoas falam de você,
talvez esteja aí, é aí o seu propósito de vida. E os amantes falam essa semana pra gente, olha, você tá vendo que são dois homens, são duas pessoas, um homem e uma mulher, e um anjo, né? Porque essa carta fala de escolhas. Então, essa semana, pode ser que você tenha escolhas aí pela frente e que, de algum modo, vão reverberar aí, vão mudar a sua forma de ver a vida, né? Olha, e são escolhas, apesar de ser amantes, as pessoas falam assim, tem a ver com amor. Sim, pode ter. Se fosse a pergunta, sim ou não, vai dar certo o nosso relacionamento? Sim, é uma carta muito grande, de alma. Mas o que fala? Fala de masculino e de feminino. Então fala de escolhas que a gente precisa pesar aí, o racional e o emocional, que é o yin, né, o feminino, e o yang, que é o masculino. Tá vendo? E tem toda uma mitologia aí da cobra, tem uma cobra na carta, que é o quê? Criatividade, ascensão da Kundalini, o anjo abençoando. Então, quem tirou a primeira carta, né? Pode ser que o tarô, a sua mente sábia, o campo tá te falando, olha para suas escolhas, como é que elas estão sendo? Tem tudo para ser muito abençoada. Né? Tá em equilíbrio? Você está equilibrando o masculino com o feminino? Ou tem sido mais no automático? Porque todos nós, homens, mulheres, né? Nós temos o yin e o yang dentro de nós. E para que saia a criatividade, para que a gente faça escolhas que nos levem a um caminho de luz, é preciso ter o equilíbrio. E essa semana é o ideal, porque a Lua está crescendo em Libra, né? Que é o símbolo da balança, das escolhas. O que eu ponho na balança para ser bom para mim? O que é o peso que eu estou carregando que eu não preciso carregar? Tá certo? De 0 a 10. Quanto fez sentido para você essa carta hoje? Escreve aí nos comentários. Então, agora eu vou para a carta 2, tá? Olha, um arcano menor, o 5 de ouros. O que nos fala o 5 de ouros? O 5 de ouros nos fala que essa semana pode ser que você se sinta excluída, à margem, né, da sociedade. Tá vendo que são duas pessoas meio que doentes, meio que sofrendo com uma bandana na cabeça, na neve, olha, no frio, né? Então pode ser que essa semana algumas coisas, alguns sentimentos que você vivencie a exclusão. Mas olha, se você perceber, tem uma casa, olha, tem uma casa bem aconchegante, 5 estrelas, né? E talvez você não esteja vendo, não esteja querendo, né? Os recursos, não está vendo aí os recursos. Então essa carta nos fala de às vezes, de uma instabilidade. Essa semana te faça sentir, às vezes você está se sentindo excluída, né? De onde que você pode estar se sentindo excluída, né? Então se acolha, seja você essa casa. Os 5, eles falam de instabilidade, eles passam rápido, né? A neve, o frio. Então, olha, faz sentido quem escolheu a 2? Alguém quer fazer uma pergunta? Então, o 5, essa semana, está trazendo o conselho, né? O 5 de ouros, ele fala de terra. Ouros fala tudo que está ligado à terra. Então, nos fala, olha, você pode se sentir aí excluído de algum nível aí, de algum círculo que você... Mas, principalmente, olha, se você não está se excluindo também, né? Porque tem uma casa, tem o quentinho ali,
que você pode entrar, né? Que você pode se aquecer. Qual que é esse quente? Qual que é essa casa? Pode ser, Sônia, pode ser pobres mentalmente, sim, né? Muitas das nossas pobrezas estão aqui. E aí repercutem aonde? Nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos. E hoje veio para mim, né, a Rainha de Ouros, mulheres fortes, poderosas, que têm o domínio aí do seu círculo. Eu gosto muito de trabalhar com empreendedoras, com mulheres que têm, né, o trabalho, olhar para o trabalho de uma forma diferente. E sim, podem ser pobres mentalmente e que está afetando, ou que pode vir a afetar essa semana, as suas grandes escolhas, né? As grandes escolhas, colocar na balança o que eu tenho realmente, o que eu não tenho. Tá certo? De 0 a 10, quanto que essa carta fez sentido aí para você? O quanto que você está se sentindo excluída? Já está, ou você acha que pode vir a se sentir, né, durante essa semana? Então vamos para a carta 3. Olha, muito bacana, 2 arcanos maiores. O carro. O que vocês estão vendo? Olha, o carro, uma semana de Libra, de lua crescente em Libra. Aqui as escolhas entre o Yang e o Yin, né? E aqui também o carro, falando que essa semana pode ser para quem escolheu a 3, o quê? Uma semana de movimento, uma semana de vitória. O carro é o 7, né? Então, ele fala de movimento, né? E logo depois do 6, você escolheu aqui, pesou, mediu, né? Fez uma escolha de coração com aquilo que você ama e depois se sente, parar talvez de se sentir pobre de espírito, entendeu, Sônia? Para que avance. O carro, o 7, sim, quem nunca, né, se sentiu excluído? Principalmente num patriarcado, né, que a gente, se não for igual, a gente não pertence. Se a gente, e nós que estamos aqui nesse clã, com certeza são mulheres o quê? Independentes, são rainhas de ouro, que às vezes estão meio confusas com as emoções, com algo muito grande da alma, mas que tem esse comando, né, do rei de paus, que são as pessoas que eu tirei ali hoje. E tem tudo essa semana, para quem tirou a 3, para ir em frente. Tá vendo que aqui tem tipo umas almofadas? Tem 2 luas, olha, a crescente e a minguante. E hoje nós estamos na lua crescente, né? Essas coisinhas aqui, essas almofadas, são chamadas de máscaras, né? Então, antigamente, quando se ia ler o tarô para as mulheres, elas sabiam que elas precisavam deixar essas máscaras. O que são máscaras? São pesos do sistema ancestral. E que para a gente ir para frente, para a gente fazer nossa vida de vitória, o carro, o 6, ele fala muito de vitória, o 6 de paus, por exemplo, de ser reconhecida, né? E tá vendo que aqui também tem duas esfinges? Olha, uma preta e uma branca representa o Yin e o Yang. O Yin, a noite, as nossas emoções, aquilo que está no nosso inconsciente, e o Yin também, né, representado pela esfinge, o Yang, né, que é o claro, o sol. Então o carro está falando aí para quem escolheu, olha, pega, você tem condições de escolher, você escolheu, quem já está aqui já passou pelos amantes, né, porque o tarô é uma jornada, né? Então, são 22 arcanos maiores. Olha, e hoje veio 2, o 6
e o 7. E um arcano menor no meio para falar pra gente. Será que você não tá aí se sentindo excluída, se sentindo pobre, e você tem nas suas mãos aí as rédeas da sua vida? Que você tem plenas condições de ir adiante, de ser vitoriosa naquilo que você quer? Olha, o carinha tá aí, né? Mas precisa o quê? Domar os instintos e as emoções, porque se você não, a gente não doma, né? Essas esfinges, o emocional vai para lá, a razão vai para cá e você fica meio perdido. Então, é ter as rédeas ali dos dois cavalos, a emoção e a razão. Aqui você já escolheu, né? Olha, os amantes, já fez boas escolhas, tem a bênção do anjo. Olha o fogo. Vocês dão para você ver que o fogo, né? Que significa a criação, que significa a criatividade, a união do yin e do yang, nasce alguma coisa aí bem criativa, né? E aqui, vamos embora. Vamos para a semana que tem tudo para ser muito feliz, muito equilibrada. Tira os pesos, as máscaras daquilo do seu passado, da sua ancestralidade. Deixa minguar esses pesos e a lua crescente aí te convida a crescer. Quais sementes, né? Que você plantou a semana passada para crescer agora nessa lua crescente. De 0 a 10, quanto que essa carta faz sentido aí para você? Alguém quer falar? Alguma dúvida sobre as suas escolhas? Muito bacana, né? O tarô trouxe pra gente aí, pro nosso clã, escolhas. Que essa semana a gente vai precisar ir fazer escolhas com o coração, com a razão e pensar em que ponto que eu tô me sentindo excluída, né? Que ponto que eu tô me sentindo pobre mentalmente, que tá afetando aí a minha vida. Obrigada, Nelci. Eu que agradeço. Gratidão. Eu que sou grata, né, à vida por colocar vocês aqui. Fez sentido aí para você, Nelci? Então, essa semana nos convida aí a pegar o carro, pegar os cavalos, né, da nossa vida. Deixa eu tomar uma aguinha. E adiante, né? Porque é a gente mesmo que tem que pegar e deixar esses pesos, né? Essas máscaras dos ombros. Não sei, eu tenho às vezes muita dor nos ombros, né? Eu tenho disfunção de ATM e sinto muita dor de carregar às vezes pesos que não são nossos, né? Então hoje o carro fala, olha, você pode ir adiante, né? Você pode ir pegar os cavalos aí da sua vida e domar esses cavalos, porque a vitória essa semana parece vir positivamente, mas é preciso você domar, porque um carro, pensa num carro, se eu vou daqui lá na lagoa a pé, eu vou demorar mais tempo, né? Eu vou entrar no carro, eu vou mais rápido. Mas se eu entrar no carro, por mais automático que ele seja, eu preciso entrar, ligar a chave, fazer os movimentos para que esse carro ande. Então aqui você escolheu. Eu quero criar, eu quero fazer algo grande da minha vida. No dia a dia, né, durante essa semana, eu preciso parar de me sentir pobre, de me sentir à margem. É uma transição, tem uma casa aqui que eu posso entrar e depois disso tudo eu entro no carro e faço o carro funcionar, porque carro anda sozinho? Não, né? Então essa semana fazer algo muito grande aí com esse carro. O carinha aqui, ó, é que tá dirigindo o carro, né? Os cavalos, eles... Obrigada, Laís. É só o espelho de vocês, que vocês
vê em mim, né? Então, fez sentido aí, Laís? Fez? De 0 a 10, quanto que o tarô da semana hoje trouxe aí para vocês de revisão, de reflexão? Tá vendo como que é bom a gente ir para uma sessão, para uma semana, pensando assim, nossa, então... Porque o que acontece? Muitas pessoas chegam aqui para mim e falam assim, eu quero olhar se essa doença que eu tenho foi mandada. Se ele tá comigo, por que ele foi embora, né? Então, eu falo assim, olha, primeiro a gente tem que olhar pra gente, né? Uma vez, até foi bom sair essa carta, uma pessoa foi, né? Chegou até lá em casa para olhar cartas e saiu, perguntou se aquilo tinha sido mandado. E saiu essas 5 de ouros, né? Então eu expliquei para ela, falei assim, olha, pode ser que essa instabilidade que você passou seja algo que você está se sentindo excluída, tem a ver mais com você do que com o outro, tal, né? Porque muitas pessoas que vêm, seja para terapia ou para o tarô, elas não querem autorresponsabilidade, né? Então elas querem saber se é o outro que fez, se o outro que fez mal, se o outro gosta, se o outro vai dar um passo, se o outro vai pegar o carro e ligar para ela, vai andar com as pernas dela. E não é isso. O tarô, ele nos mostra a constelação, ele nos mostra aquilo que a gente precisa trabalhar na gente, né? O que a mente sábia fala. Então, por exemplo, o carro. Saiu o carro, olha, tem chance aí de você ter uma semana muito produtiva, muito boa, com muita vitória. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que entrar nesse carro para que ele saia daqui mais rápido e vá até lá na Lagoa, até lá na casa no Engenho de Serra, né? Aqui na minha cidade, onde eu moro. Então, é isso que eu falo. Nas minhas sessões aqui, tem algumas clientes aqui, a gente não olha a questão do outro, né? Até entrar no campo do outro. Tem gente que chega e fala assim, eu quero constelar o meu namorado. Não, não é assim. A gente precisa pôr limite. O patriarcado nos fez pessoas, às vezes, muito sem limites, né? A gente, às vezes, invade o campo do outro, invade o que o outro quer, a gente não pergunta, e é isso que a gente precisa mudar em nós para que se reverbere. Sabe aquela pedrinha que a gente joga e faz assim, né? Porque está vindo aí uma nova era, né? Um novo tempo, como diz o Lulu Santos, de gente fina, elegante e sincera, né? Porque máscaras vão cair esse ano, muitas, né? A roda da fortuna tá aí para mostrar que vão ter altos e baixos e quem estava em cima vai ficar embaixo, quem estava embaixo. E a gente tem que estar com essa mão, né, nessa roda. As mulheres de ouro, né, que saíram aqui, as rainhas de ouros, o rei de paus, porque o empreender... Talvez vocês, eu estou vendo mulheres empreendedoras aí, né? A Sônia, que eu sou freguesa, né? Cliente das quitandas Diet dela, muito bom. Então, a gente precisa tem altos e baixos. E é aí que muitas mulheres desistem quando se sentem assim, né? Existe uma grande decisão para ser tomada, como eu vim, né? Para uma carreira solo, depois de 30 anos de sociedade, e às vezes a gente se sente assim e para, né? Porque fala assim, não dá, isso não dou conta, tá muito frio, tá muito difícil. E aí vem o carro e fala, olha, mas se você tomar as rédeas da sua vida, se você parar de carregar os pesos, porque o nosso eu, nós vivíamos de um sistema, né? Quem já fez constelação familiar aí sabe. E às vezes a gente carrega pesos que não são nossos, né? E pra gente, às vezes, falar sim pra vida,
para ter essa vitória, para ter uma amorosidade, às vezes a gente se sente culpada, né, por estar florescendo, por estar, às vezes, não melhor, mas numa escala, né, com emoções, com sentimentos melhor do que às vezes nossas famílias, né, do que os nossos antepassados. E aí às vezes a gente tem dificuldade e se sente assim pobre para guiar esse carro. É aí que o tarô, é aí que a terapia com as artes místicas vem nos dar força e fala, olha, pode ir. Você não precisa carregar os pesos, como saiu aqui para mim, né? Peso do mundo, limites. Coloque limites, Terezinha, porque senão não vai dar. Os 10 de paus, né? Quando a gente tira, quem conhece o tarô, é o carregar os pesos, a pessoa tá lá custando. Então, invista em você, cresça aí no equilíbrio, na balança, porque o céu, gente, o céu ele nos fala, a lua que está no céu, ela nos rege, principalmente as mulheres. Ela toma conta, ela rege as nossas emoções, né? E às vezes, nós que trabalhamos, que gostamos do tarô, do shiatsu, do ayahuasca, das mesas radiônicas, o que acontece? A gente se sente meio na lua, meio da lua, faz que eu tô ficando doida. E não, né? A gente veio esse mundo pra gente conhecer um pouco mais. Então, se eu tô encarnada aqui nesse corpício, nessa vida, eu preciso entender o que me faz pegar esse carro e domar os meus instintos, né? O meu yin, o meu yang e ir à frente. Tá certo? Alguém quer fazer uma pergunta? De 0 a 10, quanto fez sentido aí para vocês? Ninguém quer falar? Todo mundo caladinho? Então hoje, qual que vocês querem? Vocês querem... Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá. Eu sempre trago um oráculo, né? Como bálsamo. Porque às vezes o tarô fala o quê? O que tem aí no nosso caminho? Tem grandes escolhas, tem, para quem tirou a 5, sentimentos aí de menos-valia, de exclusão, mas é uma travessia, que a semana que vem você pode estar no 6 de ouros, né? Então, eu sempre trago um oráculo. O que é o oráculo? Para quem está vindo, fez muito sentido, Tati? Que bom, fico feliz. Depois eu quero te perguntar um negócio. Essa semana eu lembrei de você. Depois me lembro que eu sou, né, sou de Gêmeos, eu esqueço, 1000 abas abertas. Então, o tarô, ele nos traz o quê? E o oráculo, como? Então, o tarô é um oráculo, mas nem todo oráculo é tarô. Porque esse aqui é um oráculo que não tem os arcanos do tarô, né? Que são os arcanos maiores, os arcanos menores, como o 5 de ouros, tá vendo? Tarô, sempre que vocês pegarem os 5 de ouros, vai se remeter à instabilidade, a sentimento de exclusão, vai ter vários tipos. Eu tenho de bruxa, de anjo, de fada, mas vai ter a leitura... Tá ligada a isso. Agora, um oráculo, por exemplo, esse aqui, Desperte a Sua Luz. Saiu essa carta para mim. Então, a autora, né, canalizou, fez o tarô de acordo com essa questão aqui. Então, tem um livreto pra gente ler. Então, tá aqui. Hoje eu trouxe o oráculo dos animais, um animal de poder, né, que você pode escolher, o Desperte a Sua Luz, e tem também o oráculo do pau, né, que vem sempre mensagens. Eu gosto muito, foi meu primeiro oráculo, assim, na minha jornada de cartas associativas, porque eu sempre gostei de cartas. Então, eu já comprei o Desculpa, foi sem querer, lá quando eu estava na faculdade, mas o primeiro foi o oráculo do pão, que chegou na minha vida como um chamado, né?
Então, qual que vocês querem? Um animal de poder, desperte a sua luz ou o oráculo do pão? Podem falar. Qual que vocês preferem? Semana passada foi o Semente Estelar, né? Desculpa, não é o Desperte a Sua Luz, é o Semente Estelar. Essa? Quer essa, Tati? Tá. Então vamos lá, de Semente Estelar. Eu gosto muito da Rebeca Campbell. Ó, eu vou pegar aqui. Ó, então vamos lá pra... Então, vamos fechar os olhos. Quem entrou hoje e não tá sabendo, a gente desperte a sua luz também. Então tá. Ó, um oráculo, desperte a sua luz. E o oráculo, igual eu falei, ele tem um livreto, né? Então, nesse livreto tem a mensagem que vem pra gente. Então, vamos fechar os olhos. O oráculo a gente corta assim. Corta aqui. Então, vamos ver a mensagem que o oráculo traz. Ancorado. Aprendendo a ser humano, estar no mundo sem ser do mundo. Olha que bonito, né? Tem uma frase espiritualista que fala: nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E tem tudo a ver com o tarô que nós falamos hoje, né? Porque às vezes a gente tem essas experiências espirituais. Eu também, Tati, tô arrepiada. De ser bruxas, de ser doidas, mas a gente precisa ancorar. E ontem eu tava vendo, quem olhar no meu Instagram, eu acho que eu repostei uma pessoa falando que quando o despertar chega, o que é o despertar? O ampliar de consciência. O Hélio Couto tá falando muito isso, de ancorar, né? Porque a gente acha que, eu despertei, minha consciência tá ampliada, vou ver seres de luz. Não, é ancorar. Quem é aí de Gêmeos, quem é dos signos de ar, tem muita, às vezes, dificuldade para ancorar, para colocar os pés no chão. Então, vamos ver aqui o que o livreto fala. Ancorado. Vamos ver. Tem que procurar aqui. Ancorado. Ancorado é uma carta 52. Espera aí, eu vou achar aqui. Então, vamos lá. Aprender como ser humano no mundo, mas não do mundo. O desafio de todas as almas, tendo uma experiência humana, é estar no mundo, mas não ser dele. Perceber que elas são almas, tendo uma experiência humana e ter plena consciência disso. Quando a sua alma incorpora completamente o seu corpo, as personalidades das pessoas tendem a se relacionar com a transcendência ou com a imanência. Aqueles que tendem à transcendência são desejosos dos céus e do metafísico, né? Além do físico. Eles anseiam por uma experiência pessoal com Deus, por se entregarem aos céus. Sentem inveja dos anjos e ficam mais confortáveis rezando ou perambulando pelas estrelas do que na terra. As bruxas aí... Caiu, Tati? As bruxas aí, né? Nós somos... às vezes fica muito mais tranquilo no nosso canto, sem conversar. Mas é que tá falando, a gente tem a nossa missão de levar ao mundo, né? Aqueles que tendem à imanência se vincularam mais à terra e ao seu corpo. Eles passam mais tempo pensando sobre as coisas no mundo físico, em vez de se conectar com os céus ou seus próprios mundos místicos internos. Ser uma alma completamente encarnada, tendo uma experiência humana, significa encontrar um equilíbrio entre a transcendência e a imanência, estar no mundo, mas não ser dele.
A maioria das sementes estelares são atraídos pela transcendência, as artes místicas, o tarô, a constelação, a espiritualidade. Elas ficam mais confortáveis com os anjos e com os céus. A vida na Terra pode ser difícil para eles. Se este é seu caso, você está sendo lembrado que você escolheu ser uma alma num corpo na Terra e que você está sendo chamada a focar mais nas energias do mundo físico. Aprender como ser um humano, uma alma num corpo humano, que eu falei, né? Nós viemos aqui nesse corpício para fazer as nossas jornadas, né? Totalmente presente para o que na vida, para o que a vida tem lhe oferecer. Olha, o carro, né? Vão pegar o carro, vão, porque os arcanos maiores, menores, é a nossa jornada. Começa com o louco, que é o arcano 0. Esse louco vai percorrendo, né? Ele vai para o 1, que é o mago, com o que ele tem, ele vai fazer os recursos ali com o que ele tem na mão. Depois ele vai para a sacerdotisa, né? Que vai, sim, ficar mais centrada, mais nos mistérios. Depois a imperatriz, que é se colocar para fora, até chegar lá no 6, que é fazer as escolhas e ir para o mundo, né? Então, questionamento da alma da semente estelar. Você tende a sentir saudade das estrelas ou estar mais no plano físico? Como você pode encontrar um maior equilíbrio entre os dois? E o que nós falamos? Que essa semana é semana de Libra, da lua crescente em Libra, né? Então vamos aí fazer as nossas escolhas. Eu sou mesmo das artes místicas, e às vezes a gente fica no mundo da lua, né? Então vamos ancorar. O que te ancora? Escrever? O que te ancora? Colocar os pés, abraçar uma árvore, coisas que parecem para as pessoas meio doidas, né? Mas se faz sentido para o seu coração, então, ancorar. E é o que a espiritualidade está pedindo. O Hélio Couto tem falado muito, eu até repostei um vídeo de um moço falando isso, que quando chega o despertar, o ampliar da consciência, a gente precisa ancorar, tá certo? Então, de 0 a 10, quem veio pela primeira vez, como está se sentindo, como fez sentido para vocês. Então é um prazer estar aqui toda segunda-feira, né? Eu estou aqui na casinha. Quem desejar também fazer uma leitura mais pessoal, entre em contato no meu direct ou pelo meu WhatsApp. Né? Será um prazer receber você, trazer mais consciência. Que bom, Tati. Muito bom ver minhas clientes gostando. E fale aí para suas amigas, para aquelas pessoas que gostam, né, do tarô, das artes místicas, para as bruxas. Bruxas, gente, não significa, não existe bruxa do mal, né? Bruxa, deixa eu tomar um golinho d'água. Bruxa significa mulher sábia. Então, quando fala bruxa do mal, não existe. Bruxa é bruxa, né? Eu tenho maior orgulho quando falam, Terezinha é louca, Terezinha é bruxa. Por quê? Tá me falando de algo que é muito bom para mim, de que faz meu coração, uma escolha, né, que eu fiz com o coração, com a mente. Eu venho da psicologia, então eu gosto sempre de estudar o que é científico, e o Jung já estudava os arquétipos, né, e ele usava o tarô nas suas sessões, e era mais rápido de acessar o campo, o inconsciente. Então, alguém quer fazer uma pergunta? Posso terminar? Como estão se sentindo? Como que vocês entraram? E eu vou deixar a leitura dessa carta. Eu tenho um canal, né? Luz que Toca. Eu tenho um canal no Instagram. Então, quem quiser ir lá,
e se inscrever. Vou tentar deixar a live gravada, vou colocar no YouTube. Eu acho que eu fecho ali, né? E depois eu baixo. Eu vou ter cuidado, porque a geminiana aqui é o transtorno de déficit de atenção. No meu dia melhor. Nossa, eu sou meio voada. E tá tudo bem, né? É um convite. E o Mercúrio tá retrógrado também, né? Que é o signo que rege Virgem, o planeta que rege Virgem e Gêmeos, né? Que é o da comunicação, das coisas do dia a dia. Então, se alguma coisa aí tá queimando, se tá tendo alguma crise existencial, pode ser o planeta Mercúrio aí, principalmente para os geminianos e para os virginianos, um convite aí, né, para se tá atrasando muito, saia mais cedo de casa, se tem aparelhos queimando aí. Eu até falo, né, tem muitos memes aí na internet, falam, é culpa de Mercúrio retrógrado, né? Mas tem muitas coisas que é a gente mesmo que traz da nossa vida, de sentimento de pobreza, como a Sônia falou. Pois é, eu também, né? Obrigada, Tati. A minha peleja diária é ancorar também, né? As cartas que saem aqui, gente, servem muito para mim também, porque eu vivo no mundo da lua, né? Eu sou filha da lua, nasci numa lua nova, né? E a lua estava no dormitório dela, né? Que é o signo de Câncer. Então eu sinto mais que todo mundo, eu me sinto às vezes muito assim, excluída. Hoje eu já trabalho melhor, a minha exclusão, né? O não pertencimento, e enfim. Nós estamos aqui nessa jornada, né? Viemos como louco, despretensiosos, e somos esses seres espirituais vestindo nesse corpício, e a gente precisa ancorar muito mais agora, né? Nesse ano da roda da fortuna, que vai ter muitos movimentos, muita gente não entendendo o que está acontecendo em cima. A primeira lei hermética nos fala, assim como acima, embaixo, assim como dentro, assim como fora, dentro. Então, em cima está acontecendo coisas no céu, né, que nunca aconteceram. Então, vamos nos preparar, e eu estou aqui toda segunda-feira, às 2h01, para trazer essa prosa. Eu amo quando vocês interagem, como a Neuci, como a Tati, a Sônia conversaram aí, e é muito bom. Para mim, eu fico aqui falando a vida inteira, né? Mas eu tenho nós temos, né, outras prioridades. Enfim, posso terminar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá, muito obrigada, eu fico morrendo de saudades. Depois eu vou fazer o resumão, colocar lá no meu feed. E, como sempre falo, venham no ao vivo, porque eu não sei se eu vou gravar, mas eu vou fazer o possível, tá bom? Então, muito obrigada, até segunda, se Deus quiser, às 14h01. Tá certo? Tchau!